Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamília dos Reis, eu sou enfermeira, né? Sou professora, sou apaixonada pelo que eu faço e hoje estou aqui, né, justamente com vocês, né, para uma aula sobre sistema esquelético. Essa aula, pessoal, está sendo direcionada a todos os estudantes aí, né, do curso profissionalizante auxiliar de farmácia do Instituto Mix de Feira de Santana, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Então, vamos lá, sistema esquelético é muito interessante, tá certo? Então, pessoal, conto aí, né, justamente com a participação de todos vocês. Não esqueçam, né, de se inscrever no canal e de justamente se inscrever e curtir, né, a aula aí se você gostou. Pessoal, vamos lá. Tratando-se de sistema esquelético, essa aula é uma aula muito mais específica aí para vocês, tá bom? Então, essa aula a gente está aí, né, em anatomia. Então, vou dar algumas explicações diferenciadas para vocês. Olha só, no sistema esquelético, a gente tem aí suas principais funções. Olha só as principais funções, pessoal, ó. Fixação do músculo. Então, nossos ossos, se vocês imaginarem, é o seguinte, tá? Imagine você se, né, tivéssemos aí, né, uma roupa que eu gostaria de pendurar sem o cabide, né? Essa roupa ficaria pendurada, gente, ia ficar muito difícil ficar pendurada. Então, a nossa musculatura, ela só vai ter aí justamente onde se fixar, porque a gente tem o quê? O nosso sistema esquelético. Então, essa estruturação, ó, é que vai dar a fixação à nossa musculatura. Ou seja, em outros termos, é a nossa carnezinha aqui, ó, que tá pegada, né, ó, no braço aqui, ó, juntinho no osso, certo? Outra aí principal função vai ser o alojamento e proteção dos órgãos. Se vocês observarem, pessoal, quando a gente fala aqui, né, justamente no tórax, tá? Então, a gente vai ter aqui coração, a gente tem o pulmão, a gente tem o nosso pâncreas, o diafragma. Então, ó, quem é que está protegendo tudo isso aqui, né? Justamente as nossas costelas e o ossinho que a gente tem aqui no meio, que é chamado, ó, de externo. Então, essa proteção está sendo, ó, feita justamente pelo nosso sistema esquelético, que é, ó, a nossa caixa torácica, né? Sustentação, então ele vai nos sustentar, manter a musculatura, manter, ó, tudo aqui, ó, seguro, certo? Vai ajudar no processo de locomoção, então nós temos, ó, as articulações, certo? Então essas articulações, ela vai ser aqui, ó, nos nossos ossos, então é isso que nos possibilita estar tendo, né, esse processo de locomoção. A hematopoese já é um outro processo que acontece, né, internamente aí dentro dos nossos ossos. Se vocês observarem aí, tá, quando for comprar carne, manda lá o açougueiro cortar um pedacinho de osso, que você vai ver que vai ter pequenas fissuras ali no osso e que nesses ossos vai ter um pouquinho de sangue ali, ó, pigmentado justamente, né, nesse pedacinho. Porque é o processo aí justamente de hematopoese que acontece, ó, por dentro, ó, dos nossos ossos. Ou para o que é esse processo de hematopoese, então? Pessoal, a gente vai ter aí justamente, né, a nossa produção, né, das nossas hemácias. E essas hemácias, pessoal, ela vai estar sendo produzida dentro da medula óssea. Então, na medula óssea, produzido aí nossas células, né, hemácias. As nossas hemácias, ela tem uma grande responsabilidade que é de estar transportando, né, o oxigênio, que é um gás muito importante aí que nós precisamos. Então, justamente, pessoal, né, essas hemácias é produzida lá e esse processo é chamado aí, ó, de hematopoese. A gente vai ter armazenamento de sais e minerais, que a gente fala assim, ah, preciso de um cálcio, meus ossos estão fracos. Então, esse armazenamento de sais e minerais é que vai ter esse processo aí, ó, né, justamente de sustentação dos nossos ossos vai ficar um pouquinho aí mais fortes, tá? Como é que a gente classifica, né, os nossos ossos? Vamos lá, a gente vai ter aí o osso, né, chamado de longo, por exemplo, esse daí é o osso do fêmur. Que osso é esse, Pro? É o osso da nossa perna, da coxa, né? Então, o osso longo. A gente tem os ossos curtos, que a gente tem aí carpo e metacarpo, esses ossinhos, ó, pessoal, aqui, ó, da mão. O osso laminar, ó, cabeça, né? Tem aí laminar. Irregular, a gente vai ter aí as vértebras, né, na coluna aí vertebral, ó, é um pedacinho aí, né, justamente de uma vértebra. A gente tem o osso pneumático, que ele fica, ó, centralizado aqui, ó, na frente do rosto. E a gente tem o osso, ó, sesamoide, que é o osso aí da articulação. Por exemplo, essa é a articulação aí, né, do nosso joelho, que é chamada de patela, tá? A gente vai ter, pessoal, aí a camada óssea. Só para vocês entenderem um pouco, a gente tem aí justamente o periósteo, né? Olha só como é essa classificação para vocês entenderem. Primeiro a gente tem a pele, depois a gente tem, né, o periósteo. Olha só,
Depois da nossa pele, aí a gente vai ter, né, a musculatura e tal envolvida, a gente vai ter as camadas, tudo bonitinho. E quando chega na parte que a gente encontra o osso, a gente vai ter aí ó, o periósteo. O periósteo, pessoal, nada mais é do que uma película que vai revestir o osso. É como se fosse a película do nosso celular, né? A gente tem aqui, ó, para proteger, né, o celular, a gente não bota a película, né? Então, essa película, ela vai proteger todo o osso, certo? Então, um invólucro aí, né, justamente de proteção, a película de proteção. Logo depois a gente vai ter aí o osso. Então, esse primeiro osso que a gente vai ter em alguns locais, tá bom? Não em toda a parte do corpo que é assim. Mas boa parte dele a gente vai ter ou o osso liso, ou a gente vai ter o osso que é chamado de esponjoso. Esse osso esponjoso, pessoal, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais na imagem que eu vou mostrar mais à frente. Mas a gente vai ter esse osso esponjoso. Logo depois a gente tem aí a dura mater, a gente tem a aracnoide e a pia mater, tá? Em algumas partes aí. Mas vamos lá para vocês entenderem. Nesse aqui vocês vão entender como é esse processo desse osso esponjoso. Nesse caso aí, pessoal, a gente tem aqui justamente um fêmur, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, a partezinha de cima, a gente tem a epífise. Olha só, esse osso aí, pessoal, lembra muito lá, ó, o osso da coxa da galinha, certo? Vamos lá exemplificando só para vocês entenderem, tá? Então, nessa parte, quando a gente pega lá o osso ó, da coxa da galinha, a gente vê que tem ó, a parte da epífise. O que é essa epífise, tá? Essa epífise, pessoal, é como se a gente fala lá, eu comecei a morder a coxa da galinha, aquela partezinha de cima. Logo depois que a gente tira toda a carnezinha, o que é que a gente encontra? Uma cartilagem. É como se fosse uma membranazinha, né? Branquinha, molinha que tem em cima. Essa cartilagem, pessoal, vai dar proteção e vai justamente nos ajudar no processo de impacto, no processo aí da locomoção. Imagina, a gente anda, pula. Imagina, né, gente? A gente pula com esses ossos da gente aí. Imagina, né? Poderia quebrar. Então, ó, justamente vai ter essa cartilagem justamente para absorver um impacto. A gente vai ter o osso esponjoso também para este fim, mas não somente para isso. Se vocês observarem, dentro dessa estruturação óssea, a gente tem justamente aí capilares, certo? A gente tem vasos sanguíneos, ó, saindo aí justamente desse osso. Por quê? Porque o processo de hematopoese acontece justamente aí, nesse processozinho, ó, dessa ramificação que está sendo externada. Esse osso esponjoso, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quem aí gosta de roer um ossinho, né, vai saber. Quando a gente morde o osso, não tem aquela parte que a gente consegue, né, mastigar, e chega depois, ó, na extensão do osso, a gente já quebra, não consegue, né, mastigar, já não é tão molinho assim. Isso por quê? Porque a gente tem a parte aí da epífise é revestida com osso esponjoso, osso mais furadinho, tá? Então a gente tem aí agora o osso compactado, que é aquela parte mais lisa, certo? A gente vai ter a medula óssea, ó, dentro aí, ó, né, justamente, né, na diáfise, que é a parte, ó, do meio aí desse osso, que é a parte, né, do osso compacto. E a gente tem aí a epífise novamente e um revestimento de cartilagem. Por quê? Porque a gente está tratando aí de articulação, tá? Então, pessoal, não teria como falar sobre a divisão óssea sem falar justamente sobre, né, o que é o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Muitas pessoas acabam se pegando aí nas avaliações do que é esqueleto apendicular, do que é axial e acabam ó, se perdendo. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Apendicular, você lembra logo ó, de apêndice, de algo que fica pendurado, tá? Lembra aí ó, do apendicular, o que fica pendurado. Então, é justamente a parte dos nossos ossos, pessoal, ó, que não é a base central. E o axial é o necessário, ó, é a parte central, tá? Então, se vocês observarem na imagem, tá? Vocês vão estar vendo aí. Mas vamos lá destrinchar cada partezinha aí que é formada, né, desses esqueletos. No caso do esqueleto axial, é formada ó, pela caixa craniana, que é considerada aí, ó, o eixo central, certo? Coluna vertebral e caixa torácica. Então, a gente vai ter essa formação, ó. A gente tem, ó, caixa craniana, certo? Crânio, coluna vertebral e caixa, ó, torácica. E no esqueleto apendicular, né, vai ser aí, ó, o pêndulo, né? Então, ó, compreende-se aí, ó, por cintura escapular, formada pelas escápulas e clavículas, cintura pélvica, né, formada pelos ossos ilíacos da bacia, e o esqueleto dos membros superiores e dos inferiores, né? Então, a gente vai ter aí, ó, superior, membro superior, os braços e os inferiores aí as pernas, tá?
Então, pessoal, vamos lá, que eu acredito muito que se vocês acompanhar comigo, enquanto eu vou estar falando com vocês, eu quero que vocês vão identificando em você mesmo, porque isso vai te ajudar justamente a memorizar cada partezinha dessa aqui, tá certo? Então, a gente tem aí, né, no anterior, tá? A gente vai ter aí na face anterior, é a face, frontal. Então, nessa face anterior, eu tenho quem aí, externo, tá? Ó o osso do externozinho aqui, tá, gente? Mas fala assim, bora do início, então bora pegar do início aqui. Então, a gente tem aqui aí, o crânio, tá? Então, crânio. Logo depois eu tenho quem? Clavícula, essa partezinha aqui, pessoal, tá certo? Então, eu tenho agora quem, externo, é o ossinho do meio aqui, tá? Que divide o nosso tórax. A gente vai ter nessa partezinha aqui de cima do braço, gente, onde toma vacina. A gente tem, o úmero, tá? Esse ossinho aqui, do braço até o cotovelo, é o úmero. E depois a gente tem quem aí, a una. Qual é a una e qual é o rádio? Essa parte aqui, pessoal, a gente tem dois ossos. Qual é a una e qual é o rádio? Vamos lá que você vai entender. A una é esse osso que está passando desse lado. E o rádio é esse, que tem a antena. Então, você tem o osso do rádio. E aí, depois você tem quem? Carpo e metacarpo. Então, o carpo eu estou nessa partezinha aqui. E o metacarpo eu estou onde? Nessa segunda parte aqui. E depois eu tenho quem? Os dedos, pessoal, são as falanges. Então, vamos lá, né? Nessa imagem não vai estar mostrando, mas logo depois eu vou estar mostrando para vocês cada parte da falange. Mas vamos logo lá para a gente poder aprender. Então, aqui eu tenho as falanges. Então, pessoal, aqui está o meio, né, que a gente chama da palma da mão, né? Que aqui está o carpo e metacarpo. E aqui eu tenho, falanges, as falanges, proximais, que está próximo, à palma da mão. Eu tenho as falanges mediais, que está no meiozinho aqui, né, da divisão. E tenho as falanges distais. É só lembrar que proximal, que está próximo da palma da mão. Lembrar, que as mediais, né, justamente está no meio. E as distais está, nas digitais, nas pontinhas do dedo, tá? Logo depois eu tenho quem? Eu vou ter aí a cintura pélvica, tá? Então, a parte aí da bacia, a gente tem aí a cintura pélvica. Nós temos a coluna vertebral, ela vai estar atrás, mas ela também vai estar mostrando um pouco aí na frente, né? Na face anterior, tá? A coluna vertebral. Logo depois a gente tem o osso do fêmur, que é aquele que eu demonstrei anteriormente para vocês, que vai estar aí, o osso da coxa. Logo depois, o joelho, como é o nome desse osso aqui, dessa articulação? Patela, pessoal. Então, a gente vai ter justamente a patela. Agora, a gente vai ter aí, né, a tíbia e a fíbula. Todas as provas que eu coloco, sempre o pessoal fica na dúvida da tíbia e da fíbula. Vamos lá. Pegando aqui, pessoal, da pontinha da sua patela, ou seja, aqui do seu joelho. Esse osso, dá uma esticadinha na perna. Esse osso aí que vai descendo, o principal é a tíbia, que é o osso mais grosso, tá? Então, ele vai ter uma espessura um pouco maior, você vai sentir. Aí quando eu faço aí, eu dou uma flexionada na minha perna, eu vou identificar os dois ossos. Então, eu tenho a tíbia, que é a principal, e logo na lateralzinha eu vou ter quem? A fíbula, tá? E aí, a gente tem, né, o osso do taço, tá? O osso do taço, pessoal, tá? Ele vai estar aí, como a gente chama, né, de onde coloca a tornozeleira. Dica que eu coloco para vocês não esquecerem. Então, o local onde a gente coloca a tornozeleira, a gente tem quem? O osso do taço. Logo depois a gente tem, pessoal, o metatarso, que é como se fosse essa parte superior aí, do pé. E a gente tem as falanges. Tem mais osso? Tem, mas eu estou dando aqui o basicão para vocês, que são os ossos principais. Quem estuda aí, né, justamente, de um modo geral, tanto na enfermagem quanto aí para auxiliar de farmácia, esse conhecimento já contempla, tá bom? Eu quero fazer radiologia, eu preciso entender um pouco mais, especificação, ver osso a osso, aí sim você vai precisar, porque se tiver uma fratura em um osso menor, você vai ter que fazer essa identificação, tá? Aí a gente tem a escápula na face aí posterior. Então, a escápula, pessoal, é só vocês associarem, né? Quem conhece aí o que é escapulário, vai entender que o escapulário justamente vem dessa parte. Porque o escapulário, pessoal, é um colazinho que geralmente o pessoal que é católico geralmente usa, né? Então, justamente, o escapulário ele vai ter uma imagem aqui, uma imagem atrás, tá? Tem um colar que, ele é único, né? Então, a mesma coisa que está na frente, ele vai estar atrás. Ele fica, a gente chama aqui de meio das costas, tá? Então, aí a gente tem nessas laterais, a gente tem a escápula.
A minha mãe diz que essa escápula aí, gente, ó, é a pá, mas não é a pá não, viu? É escápula. Então, a gente tem aí a coluna vertebral na face, né, posterior, a face aí de trás. A gente tem aí, pessoal, né, o osso ilíaco, que ele vai pegar, ó, pessoal, vamos lá, a bacia, ela tem o quê? Uma borda. Então, a borda da bacia é como se fosse o quê? A gente tem aí, ó, o ilíaco, né? E o meio aqui, pessoal, ó, em volta aqui da bacia, quem? O isquio. E logo no meiozinho aqui, tá? Deixa eu olhar, a gente tem a pubis. A pubis, pessoal, é só você identificar, né? Justamente aonde tem o pelo pubiano, onde nasce o pelo na nossa região genital. Logo ali naquela partezinha de cima, a gente tem aí essa cartilagem que é chamada de pubis. Ou por que entra aí como osso? Porque é uma cartilagem mais resistente, pessoal, tá? Então ela se encaixa aí justamente porque ela, ó, identificada aí na cintura pélvica, tá? E aí, pessoal, tá? A gente vai ter aí, vamos destrinchar um pouquinho do plano anterior frontal, justamente o nosso crânio, tá? Então, a gente tem, pessoal, ó, essa parte da testa que a gente vê, ó, está com febre, é chamado de quem, ó? De osso frontal. Nessa lateralzinha aqui, ó, pessoal, que a gente puxa aqui o cabelo, né? Então, a gente tem quem, ó? Os ossos chamados de parietais, tá? Então, esse também pode ser chamado de lóbulos também, viu, gente? Então, ó, lóbulos parietais e lóbulo frontal, tá? Pode-se dizer dessa forma também. Ó, porque tem aí na imagem parietal 2, porque a gente tem, ó, dos dois lados. Identifica na cor aí, que é o verdinho, tá? A gente tem aí, pessoal, também o osso aí, né? Os lóbulos temporal. Então, a gente tem o temporal, tem dois, ó, o rosinha aí do lado, tá? Então, ela vai ficar nessa regiãozinha aqui. E aí, a gente tem, né, também o esfenóide, que ele vai pegar, ó, por dentro do crânio também, mas ele tá aqui, ó, nessa lateral. A gente tem aí, pessoal, né, o osso que é chamado de osso lacrimal. Esse osso lacrimal, pessoal, ele fica aqui, ó, nessa junção. Sabe aqui, quem usa óculos vai entender aquela partezinha, ó, que fica segura aqui, ó, certo, do óculos, aquela, né, aquela partezinha de silicone que fica aqui para sustentar o óculos. Então, tá aí no osso lacrimal. Então, a gente também tem dois que é de um lado e do outro, direito e esquerdo. Osso chamado de nasal, que é esse ossinho da descida aqui, ou pode ser chamado também de sinus nasal, essa parte, tá? A gente tem, pessoal, o maxilar e a mandíbula. Muitas pessoas confundem, dizem que o maxilar está aqui embaixo, não, mas o maxilar está aqui, ó, na parte superior, e a mandíbula, ó, na inferior. Nessa partezinha do nosso nariz, a gente sabe que aqui é cartilagem, mas logo depois, tá vendo aí que parece que quebrou o nariz, né? Justamente do crânio, não quebrou, porque a gente tem a cartilagem que tem a formação do nosso nariz. Então, ó, se a gente reparar, a gente tem essa divisãozinha aqui. Então, no nosso osso também lá dentro, ó, vai ter essa divisão. Então, essa parte é chamada de vômer, a partezinha de baixo aí dessa divisão. A gente tem, né, o osso etimoide, que ele vai estar, ó, interno aí, e ele vai, ó, né, sobressair na parte, né, ele vai estar no externo para o interno. A gente tem o osso zigomático, que é essa partezinha aqui, pessoal, ó, da maçãzinha do rosto, que é onde a gente passa o blush, né? Então, só para vocês ir memorizando. E aí, pessoal, né, o plano lateral, tá? Eu vou mostrar uma outra partezinha aqui para vocês. No plano superior, a gente vai ter o que é chamado de suturas. Então, essas suturas, pessoal, a gente vai ter aí, né, a sutura sagital, que vai estar, ó, bem no meiozinho. A gente tem a sutura coronal, tá? Que ela vem encontrando aqui, ó, na frente, tá? E a gente vai ter aí justamente a sutura lambidoide, que é, ó, da parte occipital, tá? Parte aí posterior. Então, pessoal, não teria como eu deixar de falar sobre o crânio do bebê, porque é uma curiosidade muito interessante quando a gente fala sobre isso. Então, pessoal, ó, os ossos começam, né, a se formar a partir do segundo mês de vida intrauterino. Então, ó, começa a se formar ainda quando é, né, justamente um feto, né? Ao nascer, a criança já apresenta, ó, um esqueleto bastante ossificado. Tem gente que diz que a criança não nasce com osso, não, que nasce com cartilagem. Isso é mentira, viu, gente? Existe boa parte de cartilagem ainda, de ossos ainda sendo calcificado? Sim, ainda existe, mas são pequenas partes, que vocês vão entender mais à frente. Né? Entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas se ossificam e o crescimento cessa. Então, por isso que as pessoas dizem, né, crescemos até os 20, 21 anos de idade. Tá? Eu não cresci até os 20. Por que isso não aconteceu comigo? Porque nem todo mundo vai ficar crescendo até lá. E esse crescimento não quer dizer crescimento ósseo, quer dizer crescimento celular de formação.
Se está crescendo para o lado, aí já é outra história, né? Brincadeira, viu, gente? Vamos lá. Nos adultos, as cartilagens aí, pessoal, ó, há cartilagens em locais onde a flexibilidade é importante, na ponta do nariz, na orelha, na laringe, na parede da traqueia e extremidade dos ossos que se articulam. Então, a gente vai ter essas cartilagens. Nos ossos do bebê, pessoal, o bebê ele nasce aí justamente, tá? Com cerca de 300 ossos. Aí você fala assim, como a gente tem 300 ossos, gente? Pessoal, na literatura diz que a gente tem 206 ossos. Aí você fala, como na fase adulta nós temos 206 e quando é criança a gente tem aí cerca de 300 ossos. Pessoal, olha só por que isso acontece. 300 ossos a criança tem. Olha só nessa imagem que vocês estão observando. Eu mostrei para vocês a imagem anterior, que tem as suturas. Essa sutura aí, justamente do bebê, olha só as aberturas. Sabe quando o pessoal fala assim, ó, a moleira está aberta? É justamente, pessoal, ó, essas aberturas de cartilagens, aí no caso do crânio, tá? É por isso que o bebê, ele vai ter aí o corpo um pouquinho ainda mais, ó, por mais que tenha ossificação, é ainda um pouco mais delicado. Por quê? Porque ainda tem boa formação desses ossos aí em cartilagem, que com o tempo vai se aumentando e causando e acontecendo o processo de calcificação, certo? Então, ó, as aberturas aí, justamente, pessoal, que a gente chama aí de moleira, mas na verdade a moleira que a gente diz que é moleira não é moleira, é fontículo. Então, a gente vai ter aí o fontículo, certo? Tanto anterior quanto posterior. Então, por isso, como vocês falam assim, a criança não pode bater a cabeça. Por quê? Porque tem a moleira. Não é a moleira, gente, ó. São os fontículos, ou pode ser chamados também de fontanelas. Então, a gente vai ter as fontanelas, certo? Anterior e posterior. E não tinha como eu deixar de falar sobre a importância justamente das nossas costelas, que a nível até de curiosidade, eu não sei se todos sabem, né? Justamente a gente tem aí, né, 12 costelas, pessoal, tá? E aí, pessoal, como é essa questão das costelas? As 7 primeiras costelas que nós temos, certo? É justamente chamadas de verdadeiras. Então, 7 de um lado, 7 do outro, tá? São as verdadeiras. Da, né, 8ª até a 10ª costela, a gente tem as que são consideradas falsas. Por que isso acontece? Nós temos esse osso aqui, pessoal, que é chamado de externo. Então, se vocês observarem, as costelas verdadeiras, elas estão ligadas diretamente ao externo. Repararam que tem uma partezinha azul aí nessa imagem? Isso quer dizer o quê? Que essa partezinha azul está demonstrando justamente a cartilagem. Então, a gente tem aí, ó, na junção, a nossa cartilagem. Logo depois, nas falsas, vai ter as cartilagens que estarão sendo ligadas aonde? Estarão sendo ligadas às cartilagens das verdadeiras. Por isso que são chamadas de falsas. São costelas, porém não são costelas ligadas diretamente ao externo. Se vocês observarem, a gente tem aí, né, a 11ª e a 12ª costela, que são chamadas de falsas ou flutuantes. Por quê? Porque elas não estão ligadas a nenhum lugar. Você fala assim, ó, pro, é essa aí que o pessoal retira, essa 12ª, para ficar com a cinturazinha mais né, afiladinha, bonitinha? Sim, pessoal. Então, não há nenhuma comprovação que fazer a retirada dessa costela tenha algum problema aí de saúde, né? Então, ó, tem mulheres que optam uma questão estética de fazer a retirada dessas costelas. Uma coisa interessante, pessoal, é falar, né, justamente sobre, né, há mais ou menos aí 3, 4 décadas atrás, onde as mulheres, né, utilizavam muito o que é chamado de corselet, né, ou justamente aqueles espartilhos. Muitas mulheres, pessoal, né, acabavam morrendo nessa época, né, com uma estimativa de vida de 25 a 35 anos de idade. Você vê hoje que a gente tem aqui a estimativa de vida de 80, 85 anos, né, 75 anos aí. Então, por que as mulheres antigamente ela tinha essa estimativa? Porque eu utilizava aqueles corselet e acabava muitas vezes, pessoal, né, que essas costelas acabavam perfurando aí alguns órgãos e essa mulher acabava vindo, né, a óbito muito cedo. Então, utilizar muitas, né, roupas apertadas demais nessa região não é o adequado, tá? A formação de cintura não tá aí. Vamos lá. Então, nós temos aí o nosso osso do externo. Esse osso do externo, pessoal, a gente tem a parte superior chamada de manúbrio, né? A parte, né, no meio aí a gente tem o corpo, né, do externo. E aí a gente tem embaixo aí o processo chamado de processo tifoide. É nesse local, pessoal, né, que quando fala assim, massagem cardíaca que tem que ser feita, que tem gente que fala assim, vem aqui, não, essa parte aqui,
né? Do meio aqui, que o pessoal chama de boca do estômago, né? Então não era a boca do estômago não, gente, ó. É nessa região aqui, ó, do apêndice xifoide, tá? Que deve ser feita justamente a massagem cardíaca. Só para vocês, tá? Entenderem aí a parte dos ossos da mão, que é muito importante a gente entender. Então, a gente tem nessa parte do lazinho aí, a gente tem justamente o carpo. É importante colocar dessa forma, porque muitas vezes acaba com o indivíduo aí, né? Os alunos acabam identificando da forma errada. Então, a gente tem aí, ó, o carpo. Logo depois, a gente tem amarelozinho, a gente tem o metacarpo. Tem gente que acaba confundindo e colocando como falange, não é falange, ó, é o metacarpo. Logo depois, a gente tem as falanges aí ó, em verde, as proximais. Em azul, a gente tem ó, as falanges mediais e o rosinha aí, ó, da ponta, a gente tem as falanges distais, tá certo? Pessoal, ó, os ossos aí dos pés, né? Os ossos tarsais, tá? Só para vocês identificar, eu trouxe só uma imagem só para não deixar em branco, tá? Para vocês terem aí uma opção justamente de verificação. Fico muito contente, pessoal, de trazer essa aula de sistema esquelético para vocês. Peço a vocês, né, que não deixem aí de estar estudando sistema esquelético. Fala, eu já passei nessa parte do curso, já peguei sistema esquelético, mas é bom a gente rever, é bom a gente estar atualizado. Esse momento agora, pessoal, né, de quarentena, é um momento que está deixando muitas vezes a gente aí em casa de uma forma um pouco mais ociosos, né? Então, é importante que a gente relembre o que já foi passado. E para quem não teve a oportunidade de ver ainda, vai estar vendo. E como essa aula, pessoal, é pública, tá bom? Está sendo divulgada aí no meu canal do YouTube. Vocês podem estar assistindo, comentando, colocando observações que eu possa estar fazendo, né? Melhoras. Mas, no mais, pessoal, é isso que eu vou passar para vocês. Tá? Lembra sempre que toda semana eu estou publicando sempre aí, né? Geralmente 3, 4 vídeos aí. Então, não deixe de assistir essas aulas, que é muito importante. E se você que está aí assistindo essas aulas não é meu aluno, aproveita essa oportunidade para estar adquirindo mais conhecimento. Qualquer coisa, me procura no Instagram, tá? Lá no Instagram eu estou sempre disponível, sempre fazendo live. Acompanhe minhas lives lá no Instagram também, porque você terá a oportunidade de adquirir conhecimento. Conhecimento, pessoal, ó, nunca é demais, é sempre positivo. Então, meu muito obrigado, né, justamente pela ajuda, colaboração de vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, que dê like nesses vídeos se vocês gostaram, né? Vai lá dar aquele positivozinho lá daquele like pra mim, né? E qualquer coisa, coloca observações aí que eu sempre respondo, tá bom? Então, um cheiro pra vocês e até a próxima. Muito obrigada!